Meu marido. Jurou que era só amizade, mas achei mensagens apaixonadas pra ex no celular. Fortaleza tem dessas noites que parecem grudar na pele. O calor não dá trégua nem quando o sol se vai, e o vento que vem do mar traz aquele cheiro de maresia misturado com o perfume dos ipês que florescem na aldeota. Eu sempre amei essa cidade. Sempre achei que era aqui que eu construiria minha vida, minha carreira, minha família, meu futuro. Meu nome é Ana. Tenho 32 anos. Administro eventos corporativos e sociais. E até quinta-feira passada, eu acreditava que tinha um casamento sólido. Sérgio sempre foi o tipo de homem que chama a atenção quando entra num lugar. Alto, ombros largos. Aquele jeito sério de engenheiro civil que passa confiança. Elegante até quando está de bermuda e havaianas. As amigas sempre brincavam. Ana, você tá de olho nesse aí, viu? Homem bonito demais não presta. Eu ria. Achava exagero. Ciúme era coisa que não fazia parte do meu vocabulário. Mas naquela quinta-feira, alguma coisa mudou. Sérgio saiu por volta das 8 da noite. Disse que ia encontrar os caras da obra num barzinho na Varjota. Coisa normal. Ele sempre fez isso. Eu estava terminando de revisar o cronograma de um casamento que aconteceria no fim de semana. 300 convidados, decoração temática, fornecedores enlouquecidos. Quando senti um aperto no peito. Não era ciúme. Era algo mais profundo. Uma intuição que latejava como uma ferida que você não sabia que tinha. Ele voltou depois da meia-noite, cambaleando, cheirando a cerveja e fritura. Jogou as chaves na mesa da sala, murmurou algo incompreensível e desabou na cama como uma pedra. Dormir bêbado sempre foi o talento dele. Eu fiquei ali, na sala, olhando para o celular dele piscando na mesa de centro. Desbloqueado. Nunca fui de fuçar, nunca precisei. Mas naquela noite, meus dedos se moveram sozinhos. Peguei o aparelho, abri o WhatsApp, e ali, no topo das conversas, estava o nome dela, Vânia, a ex-namorada, aquela que ele jurava ser só amizade, coisa do passado, nem falo mais com ela direito. Cliquei. As mensagens começaram inocentes, depois foram ficando íntimas, depois viraram mentiras escancaradas. Sinto tua falta. Lembra daquela noite na Praia do Futuro? Se eu tivesse escolhido você naquela época, amanhã a gente se vê no flat. Flat. Que flat? Continuei rolando. Fotos, áudios, risadas, promessas. Ele dizia a ela que estava resolvendo as coisas comigo, que logo estaria livre. Livre, como se eu fosse uma prisão. Minha mão tremia, meu estômago revirava. Mas eu não chorei. Não naquela hora. Porque junto com a dor, veio algo que eu não esperava. Raiva. Raiva fria, raiva calculada. Devolvi o celular exatamente onde estava. Fui até o quarto. Olhei para Sérgio dormindo de boca aberta, roncando feito um bebê inocente, e senti uma vontade imensa de acordá-lo com um balde de água gelada. Mas não fiz isso. Não ia dar a ele o prazer de me ver desmoronar. Em vez disso, deitei-me ao lado dele, de costas, encarando o teto. E foi ali, naquele silêncio sufocante, que tomei uma decisão. Eu não ia apenas terminar. Eu não ia apenas sair pela porta da frente com a dignidade intacta. Eu ia fazer ele pagar. Com classe, com estratégia, com a mesma frieza que ele usou para me trair. Na manhã seguinte, acordei antes dele. Preparei café. Fiz tapioca com queijo coalho, do jeito que ele gosta. Coloquei a mesa com capricho. Quando ele apareceu na cozinha, de olhos inchados e cara de ressaca, eu sorri. Bom dia, amor. Dormiu bem? Ele piscou, confuso, mas sorriu de volta. Dormi. Você tá bem? Ótima, respondi, servindo o café dele. Aliás, tava pensando, que tal a gente fazer uma viagem? Jericoacoara, talvez? Só nós dois. Ele me olhou surpreso, quase desconfiado, mas a vaidade falou mais alto. Sério? Adorei a ideia. A gente tá precisando mesmo. É, a gente tá. Ele saiu para o trabalho 10 minutos depois, assobiando. Eu lavei a louça, sequei as mãos e peguei meu celular. Abri o contato de Raquel, minha melhor amiga. Preciso de você. E do primo detetive. Urgente. A resposta veio em segundos. Que foi, miga? Ele aprontou? Aprontou. E agora ele vai pagar. O chão tinha desaparecido. Mas eu estava pronta para reconstruir o meu. Tijolo por tijolo. Vingança por vingança. Raquel apareceu no meu apartamento 2 horas depois da minha mensagem. Ela entrou como um furacão.
Jogou a bolsa no sofá e me encarou com aqueles olhos de quem já sabia que a coisa era séria. Conta tudo. Do começo, sentamos na varanda. Fortaleza fervilhava lá embaixo. Carros buzinando, vendedores ambulantes gritando, a vida seguindo como se nada tivesse mudado. Mas para mim, tudo tinha mudado. Mostrei as mensagens. Cada uma delas. Raquel ia ficando mais tensa a cada print, a cada áudio que eu reproduzia. Quando terminei, ela soltou o ar devagar, como quem está tentando não explodir. Esse filho da mãe, murmurou. Ana, você tem certeza que quer fazer isso? Porque se for para terminar e seguir em frente, eu te apoio. Mas se for para guerra, é guerra. Cortei, firme. Ele me fez de idiota durante meses, Quantas vezes ele saiu dizendo que era trabalho? Quantas vezes eu acreditei, confiante feito uma boba? Não, dessa vez não vai ser assim. Raquel assentiu devagar. Conhecia aquele olhar meu. Quando eu decidia alguma coisa, não havia volta. Tá bom, então vamos fazer direito. Meu primo, o Davi, é detetive particular. Discreto, profissional. Ele consegue seguir o Sérgio, tirar fotos, gravar o que for preciso. Mas isso tem um preço. Não me importo com o preço, respondi. Quero provas. Quero saber tudo. Onde eles se encontram. Quantas vezes. Há quanto tempo isso está acontecendo? Raquel pegou o celular e fez uma ligação rápida. Meia hora depois, Davi estava na minha sala. Ele era o oposto do que eu esperava de um detetive. Jovem, tatuado, com um jeito tranquilo que passava confiança. Então, Ana, começou ele, abrindo uma pastinha preta. Vou precisar de informações básicas. Nome completo dele, onde trabalha, modelo do carro, lugares que costuma frequentar. E, se possível, o contato dessa outra pessoa. Passei tudo. Cada detalhe, cada migalha de informação que pudesse ajudar. Davi anotava tudo com uma calma irritante, como se estivesse preenchendo um formulário qualquer. Vou começar amanhã, disse ele, guardando a caneta. Em uma semana, você vai saber tudo. Quando ele saiu, Raquel ficou comigo. Pedimos comida japonesa e ficamos ali, na varanda, conversando sobre tudo e sobre nada. Ela tentava me distrair, mas eu mal conseguia comer. Minha cabeça estava longe, planejando cada passo seguinte. Ana, posso te perguntar uma coisa? Raquel me olhou de lado, séria. Você ainda ama ele? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por um momento, tentando encontrar a resposta dentro de mim. Eu não sei, admiti. Acho que o que eu amava era a ideia dele, o homem que eu achei que ele era. Mas esse Sérgio das mensagens, esse eu não conheço. E não quero conhecer. Ela apertou minha mão. Então tá certo. Vamos até o fim. Nos dias seguintes, mantive a rotina como se nada tivesse acontecido. Acordava, fazia café, conversava com Sérgio sobre banalidades. Ele continuava saindo, para a obra, para reuniões, para encontrar os amigos. E eu continuava sorrindo, acenando, desejando boa noite. Mas por dentro, eu estava em chamas. Davi me mandava relatórios diários, fotos de Sérgio entrando em um flat no Meireles, Vânia chegando meia hora depois, os dois saindo juntos, de mãos dadas, como um casal apaixonado, jantares em restaurantes escondidos, até uma ida ao cinema, algo que ele nunca fez comigo nos últimos 2 anos. Cada foto era uma facada, mas também era munição. No quarto dia, recebi a informação que eu precisava, o endereço completo do flat. Davi tinha conseguido até cópias das notas fiscais do aluguel. Sérgio pagava tudo em dinheiro. Esperto. Ou pelo menos achava que era. Ele tá mantendo ela como se fosse a dona da vida dele, comentou Davi ao telefone. E pelo que consegui apurar, ela acha que vocês estão separados. Aquilo me deixou gelada. Como assim? Ele contou pra ela que o casamento acabou, que você é do passado, que ele só tá esperando o momento certo pra oficializar o divórcio. A raiva que eu sentia por Sérgio, naquele momento, se misturou com algo inesperado. Pena de Vânia. Ela também estava sendo enganada. Também era peça de um jogo cruel que só ele conhecia as regras. E foi aí que tive a ideia. Peguei o celular, respirei fundo e mandei uma mensagem para o número de Vânia que Davi tinha conseguido. Oi, Vânia. Meu nome é Ana. Sou casada com Sérgio. Precisamos conversar. Tenho informações importantes sobre ele. Se você quiser saber a verdade, me encontra amanhã às 15h no Croco Beach. Vou estar de blusa amarela.
Esperei. O coração batia forte. As mãos suavam. Passaram-se 5 minutos. 10, 15. Então, a resposta chegou. Estarei lá. Sorri pela primeira vez em dias. Não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de quem sabe que o jogo está apenas começando. E que dessa vez, eu é quem ditaria as regras. O Croco Beach estava cheio naquela tarde de sexta-feira. Turistas, famílias, casais apaixonados, todos ali aproveitando o sol que teimava em não dar trégua. Eu escolhi uma mesa no canto, de frente para o mar, onde pudesse ver quem chegava. Vesti a blusa amarela como prometi, mas por dentro estava tudo menos colorida. Raquel queria vir comigo. Insistiu 3 vezes ao telefone. Mas eu sabia que aquilo precisava ser entre nós duas. Entre mulheres que estavam sendo feitas de tolas pelo mesmo homem. Vânia chegou pontualmente às 3 da tarde. Eu a reconheci na hora, mesmo nunca tendo visto mais do que fotos antigas no Instagram. Ela era bonita. Isso eu tinha que admitir. Cabelos longos e lisos, olhos claros, corpo esguio. Usava um vestido branco e óculos escuros grandes demais para o rosto. Parecia nervosa. Quando me viu, hesitou. Então caminhou devagar até a mesa. Ana? Perguntou, a voz quase sumindo no barulho das ondas. Sou eu. Senta, por favor. Ela se sentou, rígida, ainda com os óculos cobrindo metade do rosto. Pedi 2 sucos de caju. Nenhuma de nós tocou no copo quando chegaram. Eu não sei o que você quer, começou ela, a voz trêmula. Mas eu preciso que você saiba que Sérgio me disse que vocês estavam separados, que o casamento tinha acabado há meses. Eu sei, respondi, calmamente. Ele é bom nisso. Mentir. Ela tirou os óculos. Os olhos estavam vermelhos, como se já tivesse chorado muito antes de vir. Vocês não estão separados? Balancei a cabeça. Não. A gente divide cama, conta bancária, projetos de futuro. Ou pelo menos eu achava que dividia. Até quinta-feira passada, quando encontrei as mensagens de vocês dois, vi o rosto dela desabar. A cor fugiu das bochechas. Ela levou a mão à boca, como se fosse vomitar. Meu Deus, sussurrou. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu acredito em você, disse. E era verdade, porque eu também não sabia. Ele enganou as duas. Peguei meu celular e coloquei na mesa. Abri a pasta com as fotos que Davi tinha mandado, uma por uma. Sérgio entrando no flat, saindo de mãos dadas com ela. Os dois no restaurante, no cinema, na praia. Vânia olhava tudo em silêncio, as lágrimas descendo livres agora. Quando terminei, ela empurrou o celular de volta, como se queimar. Eu sou uma idiota, murmurou. Eu realmente acreditei nele. Nós duas somos, corrigi. Mas a diferença é que agora a gente sabe a verdade. Ela enxugou os olhos com as costas da mão, respirou fundo e me encarou. O que você quer de mim, Ana? Vingança? Não de você, respondi. Dele. Mas preciso da sua ajuda. Vânia ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o mar. As ondas quebravam na areia com uma força hipnotizante. Finalmente, ela virou para mim. O que você tem em mente? Expliquei o plano. Cada detalhe, cada etapa. Ela ouviu tudo sem interromper, os olhos arregalados, às vezes balançando a cabeça em descrença. Quando terminei, ela soltou uma risada amarga. Você é louca, mas eu gosto disso. Então você topa? Ela olhou para mim por um longo tempo, então estendeu a mão sobre a mesa. Topo. Esse desgraçado vai aprender a não brincar com as mulheres erradas. Apertei a mão dela. Era firme, decidida. E naquele momento, senti algo estranho. Não era exatamente amizade, mas era respeito, cumplicidade. 2 mulheres que poderiam ter sido inimigas, mas escolheram ser aliadas. Tem mais uma coisa, disse Vânia, puxando o próprio celular. Eu tenho áudios, mensagens que ele apagou do telefone dele, mas que ainda estão no meu. Coisas comprometedoras. Tipo, o quê? Tipo ele dizendo que ia esvaziar a conta conjunta de vocês e abrir outra só pra gente. Tipo ele falando que você era um peso na vida dele. Tipo ele planejando um futuro comigo que incluía te deixar sem nada. Senti o sangue gelar nas veias. Não era só traição, era frieza, crueldade calculada. Manda tudo pra mim. Pedi, a voz mais dura do que pretendia. Ela enviou os arquivos na hora. Quando meu celular começou a vibrar com as notificações, senti uma satisfação sombria subindo pelo peito. Sérgio não sabe com quem se meteu.
disse Vânia, um meio sorriso nos lábios. Não mesmo, concordei. Ficamos ali por mais 1 hora, conversando. Descobri que ela também tinha sido enganada antes. Que Sérgio prometeu a ela a mesma coisa que prometeu a mim. Um recomeço, uma vida nova, um amor verdadeiro. Ele era um ator, e nós, suas plateias ingênuas, mas não mais. Quando nos despedimos, Vânia me abraçou. Foi rápido, quase desajeitado, mas sincero. Obrigada por me contar a verdade, disse ela. Sei que não foi fácil. Obrigada por acreditar, respondi. Voltei para casa com o coração mais leve, mas a mente mais pesada. As peças estavam se encaixando. O jogo estava começando a tomar forma. E Sérgio? Ele não fazia ideia do que estava por vir. Quando cheguei no apartamento, ele estava na sala, assistindo futebol. Oi, amor, cumprimentou, sem tirar os olhos da TV. Cadê você? Estava resolvendo umas coisas do trabalho. Menti, com a mesma facilidade que ele mentia para mim. Ah, tá. Pede uma pizza depois? Tô com fome. Claro, sorri. Deixa comigo. Fui para o quarto. Tranquei a porta e abri os áudios que Vânia tinha mandado. Cada palavra de Sérgio era uma confirmação do que eu já sabia. Ele não merecia piedade. E ele não teria. A preparação levou 1 semana inteira. Cada detalhe precisava ser perfeito. Não era apenas sobre expor Sérgio. Era sobre fazer isso da maneira certa. No momento certo. Com o impacto certo. Raquel me ajudou com a logística. Davi forneceu as últimas provas que faltavam. Extratos bancários mostrando os pagamentos do flat, fotos com data e hora de cada encontro, até gravações de conversas que Sérgio teve com amigos, onde ria da minha cara, dizendo que eu era fácil de enrolar. Cada nova descoberta doía menos. Eu estava anestesiada pela raiva, blindada pela determinação. Na terça-feira à noite, sentei ao lado de Sérgio no sofá, enquanto ele assistia a mais um jogo. Encostei a cabeça no ombro dele, num gesto que costumava ser natural, mas agora era puro teatro. Amor, tava pensando. Comecei, com a voz mais doce que consegui. Que tal a gente fazer um jantar aqui em casa? Só nós dois. Bem romântico. Sábado à noite. Ele olhou para mim, surpreso. Nas últimas semanas, eu tinha estado ocupada demais para momentos assim. Sério? Gostei da ideia. Ele sorriu. Aquele sorriso que um dia me conquistou e agora só me dava náusea. Tá sentindo falta de mim, é? Muito. Menti, beijando a bochecha dele. Quero que seja especial. Então vamos fazer. Eu até cancelo qualquer coisa que tiver. Ótimo. Ele mordeu a isca. Passei os dias seguintes organizando tudo. Comprei vinho, preparei o menu, arrumei a mesa da sala de jantar com toalha branca, velas, flores, tudo impecável. Tudo perfeito, como nos velhos tempos, ou pelo menos como Sérgio achava que eram os velhos tempos. Vânia estava ciente do plano. Confirmamos tudo por mensagem, tomando cuidado para não deixar rastros que ele pudesse rastrear. Ela chegaria às 8h30, meia hora depois de Sérgio. Tempo suficiente para ele relaxar, abrir o vinho, acreditar que aquela noite seria sobre nós. Sábado chegou. Acordei com o estômago embrulhado, mas determinada. Passei o dia cozinhando, limpando, arrumando cada canto do apartamento. Quando Sérgio chegou do trabalho às 7 da noite, tudo estava pronto. Caramba, e amor, ele disse, olhando ao redor impressionado. Você caprichou mesmo. Disse que ia ser especial, respondi, ajeitando a última vela. Ele tomou banho, vestiu a camisa que eu tinha separado, a azul marinho que eu sempre disse que ficava linda nele, e desceu para a sala de jantar exatamente às 8 horas. Servi a entrada. Conversamos. Ele contou histórias do trabalho, reclamou de colegas, fez piadas. Eu sorria, acenava, fingia interesse. Por dentro, contava os minutos. 8h25. Meu celular vibrou discretamente no bolso. Era Vânia. Chegando. Vou pegar a sobremesa na cozinha, anunciei, levantando. Já? Mas a gente nem terminou o prato principal. É surpresa, pisquei. Volta já. Fui até a porta da frente. 3 batidas suaves. Abri. Vânia estava ali, linda num vestido vermelho, o rosto maquiado, mas os olhos duros como pedra. Pronta? Sussurrei. Mais do que nunca. Respirei fundo e voltei para a sala de jantar com ela logo atrás. Sérgio estava de costas, mexendo no celular. Quando ouviu os passos,
Virou sorrindo, e o sorriso congelou. O copo de vinho que ele segurava tremeu na mão. O rosto perdeu toda a cor. Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Vânia, o que você... Ana, o que está acontecendo aqui? Senta, Sérgio, ordenei, a voz firme. A gente veio fazer um brinde. Ana, eu posso explicar. Explicar o quê? Cortei. Que você mantém um flat no Meireles? Que você disse pra ela que a gente é separado? Que você planejava esvaziar nossa conta conjunta? Vânia deu um passo à frente, os braços cruzados. Ou talvez explicar por que você me disse que ela era passado, que vocês mal se falavam, que eu era o amor da sua vida. Sérgio olhava de uma para outra, desesperado, procurando uma saída que não existia. Vocês conversaram? A voz saiu fina, quase ridícula. Conversamos, respondi. E descobrimos que o único mentiroso nessa história é você. Vânia pegou a própria bolsa e tirou um envelope grande. Jogou na mesa, bem na frente dele. Fotos, datas, mensagens, áudios, provas de tudo. Ela sorriu friamente. Você é bom, Sérgio, mas não é tão bom quanto pensa. Ele abriu o envelope com as mãos trêmulas, página após página, prova após prova. A expressão dele ia de choque para desespero, de desespero para raiva contida. Vocês não tinham o direito... Direito? Explodi. Você fala em direito? Você que me traiu durante meses? Que fez ela acreditar numa mentira? Que riu da minha cara para os seus amigos? Ele ficou em silêncio. Não havia defesa possível. Não havia desculpa que colasse. Eu quero o divórcio, declarei, a voz firme, cada palavra pesando toneladas. E pode ter certeza de que vou usar cada uma dessas provas. Você não vai sair dessa ileso. Vânia serviu 2 taças de vinho. Uma para ela, outra para mim. Ergueu a taça em direção a Sérgio, num brinde sarcástico. A sua cara de pau, Sérgio. Que foi grande, mas não foi o suficiente. Batemos as taças. O som ecoou pela sala como uma sentença final. Sérgio ficou ali, de pé, humilhado, derrotado. Tentou falar mais uma vez, mas eu levantei a mão. Sai da minha casa. Agora, ele pegou as chaves. Olhou para trás uma última vez. Não com arrependimento, mas com raiva de quem perdeu o jogo. E bateu a porta ao sair. Quando o barulho dos passos dele desapareceu no corredor, Vânia e eu nos entreolhamos. E pela primeira vez em semanas, eu me senti leve. Não era felicidade ainda, mas era liberdade. Os dias que se seguiram ao jantar foram como o despertar de um pesadelo longo e sufocante. Sérgio não voltou ao apartamento. Mandou um advogado buscar as coisas dele. Covarde até o fim. Não houve conversa. Não houve pedido de desculpas. Apenas o silêncio de quem sabe que perdeu o direito de se explicar. Raquel passou as primeiras noites comigo. Dormíamos na sala, comendo pipoca e assistindo filmes ruins, como fazíamos na época da faculdade. Ela não precisava dizer nada. Só estar ali já bastava. Você fez a coisa certa, disse ela numa dessas noites, enquanto a cidade lá fora começava a se me adormecer. Sei que dói agora, mas você vai ver que foi a melhor decisão. Eu sabia que ela tinha razão, mas saber não tornava a dor menor. Não era Sérgio que eu estava perdendo, era a vida que eu tinha imaginado, os planos que eu tinha feito, a ilusão de segurança que ele representava. O divórcio foi rápido. Com todas as provas que eu tinha, não houve como ele contestar. A conta conjunta foi dividida, mas graças aos extratos que Davi conseguiu, provei que ele havia desviado dinheiro. Recebi minha parte com juros. O apartamento, que estava no meu nome, continuou meu. Ele saiu de mãos abanando e orgulho ferido. Vânia e eu nos falamos algumas vezes depois daquele jantar. Não viramos melhores amigas. A ferida que Sérgio deixou em nós duas era profunda demais para isso. Mas havia um respeito mútuo. Ela também terminou tudo com ele. Bloqueou de todos os lugares. E, segundo me contou, começou terapia para entender por que sempre escolhia homens errados. Obrigada por me abrir os olhos, disse ela numa das últimas vezes que conversamos. Eu ia perder anos da minha vida com ele. Nós duas íamos, respondi. 3 meses depois do divórcio, tomei uma decisão que assustou até Raquel. Decidi gravar um vídeo e postar no Instagram. Não com raiva, não com desejo de vingança, mas com vontade de alertar outras mulheres, de mostrar que não estamos sozinhas, que não precisamos aceitar migalhas de amor disfarçadas de relacionamento. O vídeo foi simples. Sentei na varanda do apartamento, com Fortaleza ao fundo,
e contei minha história, sem citar nomes, mas sem poupar detalhes. Falei sobre a traição, sobre as mentiras, sobre como reconstruir minha vida tijolo por tijolo. Amor próprio, disse olhando direto para a câmera. É saber sair de uma mentira com a cabeça erguida e o coração inteiro. É escolher você mesma quando ninguém mais escolhe. É entender que você merece verdade, respeito e, acima de tudo, alguém que te veja como prioridade, não como opção. Postei sem pensar muito. Esperava, no máximo, algumas curtidas de amigas próximas. O vídeo viralizou. Em 2 dias, tinha mais de 200.000 visualizações. Mensagens começaram a chegar de mulheres de todo o Brasil. Algumas contando histórias parecidas, outras agradecendo pela coragem, outras simplesmente dizendo: eu precisava ouvir isso. Foi avassalador e transformador. A partir dali, comecei a receber convites para palestras, eventos corporativos, grupos de mulheres até universidades. Falava sobre autonomia emocional, sobre como identificar relacionamentos tóxicos, sobre como reconstruir a autoestima depois de uma traição. E no meio de toda essa reconstrução, Lucas reapareceu. Ele tinha visto o vídeo. Me mandou uma mensagem simples. Ana, você sempre foi a mulher mais forte que eu conheci. Se quiser conversar, tô aqui. Nos encontramos num café na Aldeota. Ele estava mais maduro, mais centrado. O garoto da faculdade tinha se tornado um homem de verdade. Bem-sucedido, gentil, presente. Conversamos por horas. Sobre o passado, sobre o presente, sobre os erros que ambos cometemos. Eu sempre me arrependi de não ter lutado por você, confessou ele, os olhos fixos nos meus. Mas acho que a gente precisava crescer separado para se encontrar de novo. Não foi amor à primeira vista de novo. Foi algo mais lento, mais consciente. Começamos a nos ver com frequência. Jantares, caminhadas na praia, conversas que se estendiam madrugada adentro. Ele não tentava me consertar, não tentava apagar o que Sérgio tinha feito. Apenas estava ali, paciente, esperando eu estar pronta. E aos poucos, eu fiquei. 6 meses depois do divórcio, abri minha própria empresa de eventos. Chamei de Recomeços, porque era exatamente isso que eu estava fazendo. Raquel se tornou minha sócia. Os negócios decolaram rápido. Minha história, de certa forma, havia se tornado minha marca. A mulher que não se deixou quebrar. Num fim de semana ensolarado, Lucas me convidou para Jericoacoara. Topei sem pensar 2 vezes. Precisava daquilo. Precisava sentir o vento no rosto, a areia nos pés, a liberdade de não dever explicações a ninguém. Na última noite da viagem, sentamos na rede da pousada, vendo o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Lucas segurou minha mão. Você sabe que eu tô apaixonado por você de novo, né? Disse ele, sem rodeios. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, não senti medo de me entregar. Eu sei. E acho que eu também tô. Ele me beijou. Foi diferente de tudo que eu tinha vivido antes. Não tinha pressa. Não tinha cobrança. Era só... certo. Voltei para Fortaleza com o coração mais leve do que jamais esteve. Não porque encontrei um novo amor, mas porque reencontrei a mim mesma. Aprendi que não precisava de ninguém para ser inteira. Que eu era suficiente sozinha. E que se alguém entrasse na minha vida, seria para somar, nunca para completar. Sérgio? Ouvi dizer que está morando em outra cidade, tentando reconstruir a reputação. Não penso mais nele. Não sinto raiva. Não sinto mágoa. Apenas indiferença. E talvez essa seja a maior vingança de todas. Seguir em frente e ser genuinamente feliz. Porque no fim, a melhor resposta para quem te machuca não é o ódio. É a sua felicidade. É você florescendo onde tentaram te quebrar. É você provando, todos os dias, que merecia coisa melhor. E encontrou. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.